Vamos conversar agora com ela, que é professora, bióloga, dá aula para pessoas com deficiência visual, para pessoas também com outras deficiências, diretamente do Rio Grande do Sul, Carmen Dahlen. Carmen, obrigado por nos atender, é um prazer falar com você, tudo bem? Oi, tudo bem. Olá, pessoal da Rádio Teletema. Olá, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Vou ter um prazer enorme de poder conversar e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Carmen, como é que você iniciou a sua trajetória dando aulas para pessoas com deficiência? Bom, a minha trajetória começou através de um encantamento, observando outras colegas professoras trabalhando com deficientes visuais numa escola em Porto Alegre, mais especificamente no SES, que é tipo um supletivo. E eu estava trabalhando nesse supletivo dando aula de biologia, tirando dúvida, estudando com os alunos, porque eles estudavam os módulos e depois vinham prestar as avaliações, né, e iam aprovando os módulos e fazendo os módulos até concluir. Então, a minha função era professora na área de biologia, que é a minha formação inicial. E percebia que na sala ao lado vinham os alunos deficientes visuais, com bengala. Isso geralmente era à noite, eu trabalhava tarde e noite, e vinham também, estudavam, liam braille, e sempre que sobrava um tempinho, eu ia até lá na sala observar. E fiquei encantada com tudo isso, com o trabalho das professoras e também com essa capacidade dos deficientes estarem lendo em braille, porque isso tudo era muito novo para mim. Nunca tive nada, nenhum contato na faculdade, nem antes de entrar na faculdade, não tive parentes. Então, para mim era novo e eu comecei a apreciar. E aí um dia eu coloquei para as minhas colegas que eu também gostaria de fazer esse trabalho. Mas para isso precisaria estar sabendo braille, ter feito uma qualificação no estado, né, um curso. Então, quando abriu a oportunidade através da SEDUC de Porto Alegre, eu me inscrevi. Era um grupo de 30 professores do Rio Grande do Sul todo que fizemos essa formação. Então tinha uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, que o estado é que fornecia essa qualificação. Era tipo um pós-graduação, 440 horas. E eu me inscrevi, nós fazíamos essa formação então nas sextas à noite, e sábado, manhã, tarde e às vezes também domingos de manhã, porque vinha pessoas de todo o Rio Grande do Sul e se concentravam em Porto Alegre para fazer essa formação. Isso foi outubro de 96 a agosto de 97. Eu fiz esse curso, fiz um estágio e depois eu comecei a atuar dentro dessa mesma escola no SES em Porto Alegre com os deficientes. Aí comecei a trabalhar na disciplina de biologia, ciências, éramos só 3 professoras e tínhamos que trabalhar todas as áreas. Então também abrangi história e geografia na época, para construir módulos em braille. Nós tínhamos daí o apoio do CAPES, que ficava logo bem próximo a essa escola. O CAPES então imprimia nas impressoras em braille os módulos para nós depois trabalharmos com os alunos. E eu gostava muito de fazer também as gravuras. Na área da biologia, das ciências, tem muita gravura, né? Como vocês sabem. Então eu fazia com alto relevo, com cordão, com cola de alto relevo, com materiais, com tecidos, com feltro, fazia células, fazia as estruturas todas da área da biologia, fazia corpo humano. Então eu fazia isso também e colocava junto com os módulos, que eu não queria que o módulo fosse só escrito em braille, queria que tivesse gravuras também. Então foi um período muito bacana que eu trabalhei, produzi material e trabalhava com os alunos. É isso, é assim eu comecei. Depois, até hoje, continuo. De 96, então, até 2001. 2021. Pois é, nessa longa trajetória que você está desempenhando, qual foi a sua maior dificuldade em ensinar biologia para deficientes? Olha, eu não tive, na área da biologia, eu não tive dificuldades assim, porque além de gostar de biologia, eu vivenciava aquilo e também, se o aluno estivesse bem interessado, ele iria aprender. Às vezes, o que acontece é que o aluno, né, que o estudante, naquela área não toca tanto ele,
ele tem preferência por outras áreas, normalmente na matemática ou talvez na literatura, né? Então, para o deficiente visual, eu posso dizer que era como ensinar um outro que enxergasse. A maior dificuldade era realmente o interesse, é tu despertar aquela paixão que o próprio professor tem, às vezes despertar no outro. Isso é uma dificuldade, mas não é só com deficiente visual, é com todos. Então, o deficiente, claro, os materiais às vezes não estavam todos em braille, muitos não estavam, né? Mas a gente conseguia, de uma forma, batendo só um resumo, ou até gravando, ou conversando à parte com o aluno, e depois nos anos para cá, eles no ensino médio já estavam usando também os recursos, né, de notebook, então eu não tive dificuldade. Pois é. O que você acha da sala multifuncional? As salas de recursos multifuncionais, né, começaram a surgir em 2011. Antes disso, como eu disse para vocês, a minha formação que eu fiz esse curso de qualificação de 440 horas foi só para atuar com deficiência visual. Então a gente estudava muito e aprendia muito e conhecia, e depois com a prática, né, a gente aprendeu muito a trabalhar com esses alunos com essa deficiência. Então, em 2011, acho que foi um projeto federal que as salas de recursos iriam passar para multifuncionais. Isso gerou um certo estranhamento e também um temor, né, por parte de muitos dos professores que estavam na sala de recursos, mas também foi uma desacomodação, que teve o seu lado positivo, mas também, em alguns aspectos, deixou a desejar. Lado positivo, o professor se desacomodou e voltou a estudar. Outro lado positivo, os alunos não precisavam se deslocar dos seus municípios e ir até aquelas recursos polos que atendiam só determinadas deficiências, né? Nós tínhamos sala de recursos que atendia os deficientes visual, outras os deficientes auditivos, né? Surdos, outra com deficiências intelectuais. Então, eles se deslocavam de uma escola para outra para ter os atendimentos no período inverso. Então, para eles ficou melhor, porque com o surgimento da sala de recursos multifuncional, o professor concentrava mais os alunos dentro da sua escola. Normalmente eram escolas grandes que se transformaram em multifuncional, e aí o professor tinha que se qualificar e atender todas as deficiências que estavam dentro da sua escola. Dessa forma, em 2011, foi-me oferecido um curso pelo governo federal, que distribuiu vagas entre os estados e, por sua vez, nas CREs. Então, a CRE me ofereceu esse curso e nós fizemos o curso, eu e com algumas colegas, online, né, à distância, pela Unesp de São Paulo, de Marília, né? E aí nós nos qualificamos para atender todas as deficiências: autismo, deficiência auditiva, intelectual, né, as múltiplas, surdo-cegueira. Na verdade, com um curso de 2 anos, 18 meses talvez, 2010 a 2012, é pouco tempo para qualificar o professor para atender todas essas deficiências. Então, surgiu uma insegurança, né? Talvez a gente não estivesse tão qualificado, e eu acho que com isso possa ter havido alguma perda para os estudantes, né? Então tem as vantagens e as desvantagens. E foi essa política do governo federal, então, que aconteceu. Aí, a partir de então, de 2012, eu passei a atender só alunos da escola que eu trabalhava e deixei de atender muitos deficientes visuais que eu atendia, quase que tive que devolvê-los para os seus municípios e para suas escolas de origem. Então,
algum desentendimento e até angústia e um desconforto por minha parte e por alguns alunos também. Então, eu me senti na obrigação de fazer alguma qualificação com o professor da sala de recursos de onde esse aluno estava vindo para ir na escola onde eu os atendia. Então, eu voltei às escolas, várias escolas aqui de Estrela, dos municípios aqui aos arredores, e fui qualificar alguns professores, minimamente, né? Fui dar umas orientações e me coloquei à disposição para auxiliar no que eu pudesse, mas eu não poderia abraçar todos os alunos do colégio e mais esses dos municípios vizinhos. Foi essa a política que se fez na ocasião. Olá, Carmen. Olá, Felipe Diogo, minha professora querida, que eu já tive o privilégio aí de ser aluna dela, tanto de sala de recursos quanto de biologia também, né, professora Carmen? Seja muito bem-vinda aqui ao programa Teletema Cast. Quando eu estava na 8ª série, né, você veio para dar aulas aqui no Castelo, em Lajeado, no Castelo Branco. Como foi tudo isso, assim, essa mudança de Porto Alegre para cá? Eu lembro que você vinha só 1 ou 2 dias por semana, né, e depois começou a trabalhar praticamente todos os dias com a sala de recursos aqui. Como foi essa mudança e como você descobriu o Castelo, que foi contratada, no caso, para trabalhar aqui? Oi, Thaís, que bom falar contigo. Então, tu vai poder ajudar a responder a pergunta que o Felipe fez antes, como é ensinar biologia, qual a dificuldade que eu tive. Você foi minha aluna, o Edson também, Orley também, várias pessoas. Então, eles poderiam responder melhor aquela pergunta anterior, tá, Felipe? Eu acho que não tive dificuldade nenhuma, assim, em aprender biologia, né? Foi muito tranquilo. Mas é que tu era uma ótima aluna também, né? Muito estudiosa, muito interessada, não deixava passar nada, né? Rápida, um raciocínio bom também e muito interessada. Isso também faz diferença, né? Bom, eu vim trabalhar no Castelo, a gente falando de Castelinho carinhosamente, na escola que trabalhei muitos anos e que a Thaís estudou todo acho que o ensino fundamental e médio, né? Isso. Eu cheguei no Castelo em 2001. Na verdade, eu morava em Porto Alegre e nós tínhamos interesse, assim como família, eu, meu marido, e já tinha duas filhas, para morar de volta aqui no interior, ter mais qualidade de vida. E na ocasião eu fiz o concurso estadual que teve 2 anos antes, ou 1 ano anterior a isso, em 2000, já fiz aqui na região, porque pensávamos em nos mudar com o tempo. E foi a minha surpresa, já que no início de 2001 já fui chamada, em função do período da professora Dulce estar se completando e ela entrar em licença para aposentadoria. Então, trabalhei ainda um tempo com ela me ensinou muitas coisas, muito grata a ela, muitos anos de experiência. Então, eu trabalhei ainda uns 6 meses com ela. Mas de que forma? Eu morava em Porto Alegre e tinha que trabalhar em Lajeado, isso são 110 quilômetros de distância. Então, conversei com a direção e com a coordenação da CRE, Estrela. No caso, eu trabalhava sexta, manhã, tarde e noite e sábado de manhã. Hoje, não é permitido fazer 3 turnos, né, em função também da exaustão, do cansaço. Naquela época, poderia. Então, eu atendia alunos sexta de manhã e de tarde, e à noite, como não tinha aluno, eu produzia material. E sábado de manhã também produzia material. Datilografava, transcrevia, né, gravava histórias, o que, na verdade, eu e a professora Dulce estávamos fazendo, então ela deixava muita coisa escrita, nós nos trocávamos bilhetes, porque a gente nem se encontrava na ocasião, e não tinha WhatsApp, não tinha celular, assim, dessa forma, como hoje se usa esses recursos. Então a gente trocava cartinhas, na verdade. Ela deixava bilhete do que eu deveria fazer, e eu deixava para ela o que eu tinha feito e tal. A gente combinava dessa forma. Ficamos meio ano assim. Depois ela então entrou em licença, ou aposentadoria, e eu continuei. E no ano de 2001, então eu vim de muda
para Estrela e assumi as 20 horas direto, aí com horários distribuídos na semana. E também vim com 20 horas para trabalhar biologia. Dei aula de biologia no Castelo e mesclava com a sala de recursos. Foi um período muito interessante. Depois deixei biologia e fiquei com 40 horas de sala de recursos, porque a demanda era maior, tinha mais alunos, então fiquei com 40 horas em sala de recursos. E lá se vão 20 anos, né, professora Carmen? Direto do túnel do tempo. Direto do túnel do tempo. 20 anos que a gente se conhece, né, que eu tive o privilégio de ser aluna dela nessas duas facetas, no caso, que era a biologia e também a educação especial, né, a sala de recursos. Uhum. E aí você ficou até que ano no Castelo e depois do Castelo veio? Sim, eu fiquei até 2018 no Castelo. Final de 2018, encaminhei a minha aposentadoria, né? Aí me desliguei com 26 anos de sala de recursos e também trabalhando como professora de biologia. Então, completei meu período, solicitei a minha aposentadoria, fiquei o ano de 2019 curtindo em casa e viajando um pouco e fazendo tantas outras coisas que a gente também gosta de fazer e muitas vezes não tinha tempo, lendo, né, assistindo filmes, cuidando da casa, viajando um pouco. E 2020 eu retornei, em agosto de 2020, retornei aqui para a rede municipal, no meu município, em função de que a prefeitura estava solicitando professor, estava necessitando do professor de Braille para alunos aqui do ensino fundamental do município de Estrela. Então, estou trabalhando desde agosto. A escola, ano passado, estava atendendo à distância, trabalhando à distância com os alunos no período forte da pandemia, mas eu julguei que Braille não poderia fazer isso à distância e, cuidando, fizemos todos os protocolos, eu comecei a atendê-los presencial, de agosto até final de dezembro. E agora, esse ano também. Estamos nos encontrando um pequeno período que nós estávamos aqui na região com bandeira preta, estamos distantes, mas aí eu fazia as atividades, os jogos, os textos em Braille, trouxe uma máquina para casa e levava na casa dos alunos. Na casa de 2 alunos eu levava e outra mãe vinha buscar aqui em casa. E assim a gente continuou nesses uns 40 dias de afastamento esse ano. Agora já estamos presencial novamente, com todos os cuidados, não que a pandemia tenha diminuído ou que os riscos são menores, não, mas foi uma decisão aqui da Prefeitura Municipal e com os municípios vizinhos aqui da região, Vale Taquari, e nós retornamos com todos os cuidados e protocolos. Qual a principal dificuldade de dar aula no estado e dar aula no município? Acho que não se diferencia um do outro. Ambos são escolas públicas. Eu tenho uma grande satisfação de trabalhar em escola pública. Também já trabalhei em escola particular muitos anos, durante 12 anos em Porto Alegre, no Colégio Batista, e também aqui em Estrela, no Colégio Santo Antônio. Dei aula de biologia nessas 2 escolas, eram escolas particulares. Também me realizei, achei um trabalho muito bacana, gostei de fazer. No estado e no município, eu penso que o que diferencia é a proximidade, né? O estado é muito grande, até as coisas chegarem, os recursos demoram um pouco mais, e no município você tem mais proximidade. Se você precisa de algum material, né, algum equipamento, a gente consegue de uma forma mais próxima, né? Você pode, às vezes, até pegar o telefone e ligar para a sua coordenadora que está ali dentro da prefeitura e solicitar, ou pede direto para a diretora, ela repassa. Então, as coisas são mais perto. É nesse sentido, assim. Mas a minha satisfação de trabalhar na rede pública é que é uma população, não na sua maioria, né? Não, digo não na sua grande maioria, mas uma quantidade representativa de pessoas
que têm mais necessidades, assim, de pessoas que precisam realmente do serviço público e serviço público de qualidade, né? E aqui a gente tem um serviço da educação de muita qualidade aqui no nosso município. No estado é um pouco mais afastado. A valorização também do professor já é mais complicada a nível estadual, em termos assim de remuneração, e isso é uma dificuldade. Eu penso que o professor é uma função, uma profissão tão importante, tanto é que foi a que eu escolhi, ela tem que ser mais valorizada em todos os âmbitos, né? Em todos. É verdade. Deveria e não é, aliás, né? O professor, se não fosse professor para passar o conteúdo para os alunos, não teríamos tantas boas pessoas aí atuando. Ela é uma profissão que ela é a base de todas as outras profissões, né? E o professor, ele não tem só a função de passar conteúdo, né? Formador também, com seus exemplos, com as suas atitudes, com a sua postura. Ele é formador dessas pessoas, né? Desde as crianças, desde o berçário, lá na creche, até o final da faculdade. Então, é uma profissão super importante, ela tem que ser mais valorizada. E eu percebo também que não é só pelos governantes, ela também deixa de ser valorizada pela sociedade muitas vezes, pelos próprios pais dos alunos que passam para ele, às vezes um desmerecimento, não todos, né, mas já tivemos muitos. Professor, eu acho que vai ser valorizado pelo aluno a partir do momento também que em casa ele aprende isso, né, que é uma profissão importante, necessária. Mas nós temos uma sociedade muito capitalista e parece que quando você não ganha muito dinheiro, a sua profissão não é importante. É uma inversão de valores aqui, né? Eu não estou dizendo que o professor tem que ganhar muito dinheiro, ele tem que ganhar um salário justo para poder se manter e não precisar trabalhar 50, 60, 70, 80 horas, às vezes, na semana, porque conheço amigos meus que trabalham 60 horas na semana. Então, que qualidade de vida tem esse professor que trabalha manhã, tarde e noite e ainda final de semana traz tudo para casa para corrigir, para preparar. É desumano nesse aspecto, né? Então, nós temos que valorizar e se com certeza essas pessoas tivessem um salário mais justo, elas não precisariam estar trabalhando tantas horas também e teriam mais qualidade de vida, né? Menos estresse, mais tempo para a sua família, mais tempo para o seu lazer. É verdade. Carmen, e a audiodescrição? Você chegou a iniciar o curso de audiodescrição em 2019, né? Porém, começou aí a pandemia. O que você acha da audiodescrição hoje, do valor que ela tem? Ela tá, na verdade, ela está sendo muito mais valorizada agora, eu acho. Inclusive, na pandemia, nós tivemos muito material com audiodescrição online, né, que o pessoal produziu, mas ainda falta muito, tem muito a se fazer com relação a isso. O que você diria? Bom, eu volto a pergunta para vocês. Quão importante é para vocês que não enxergam a audiodescrição? Ela é fundamental, né? Com certeza. Lógico, a audiodescrição revolucionou muita coisa. A audiodescrição, então, foi uma curiosidade muito grande que eu tive e surgiu um curso no início de 2019, ministrado pelo Dr. Francisco Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, e eu me inscrevi e gostei demais de fazer o curso. O Dr. Francisco é uma pessoa muito especial e isso ele faz com muita maestria. Eu passei a conhecê-lo neste curso. Um curso de audiodescrição para um grupo grande, mais de 200 professores estavam inscritos durante 2019. E no final de 2019, então, para recebermos nosso diploma em função desse curso, ou sermos aprovados ou não, ou refazermos alguma atividade, nós entregamos em janeiro as atividades e depois logo fevereiro, março iniciou a pandemia. Nós entregamos fevereiro de 2020 e março iniciou a pandemia. Então nós não tivemos retorno ainda
dessa Universidade Federal e nem o Dr. Francisco sobre a nossa aprovação no curso de audiodescrição, até porque eles estão afastados da atividade. Francisco de uma forma especial, porque ele fez também uma cirurgia, alguma coisa assim. Então eu não tenho retorno sobre isso. Então eu não posso dizer que eu sou formada em audiodescrição, eu só fiz o curso, não sei nem se aprovei. Mas posso dizer que eu gostei demais e que me abriu muito a mente, apesar de já ter vivenciado tantos anos em sala de recursos e trabalhando tantos anos com as pessoas com deficiência. A audiodescrição foi uma coisa fantástica, porque ele nos ensinou de forma técnica a fazer a audiodescrição. Tem audiodescritores maravilhosos no Brasil, inclusive que estavam fazendo o curso junto comigo, já tinham larga experiência, né? Eu estava ali bem quietinha, aprendendo, e eu vi a importância da audiodescrição nos filmes, nos programas, nas obras de arte, no museu, né? Como é importante descrever aquilo ali. Eu lembro que eu fui num museu de Curitiba, o Oscar Niemeyer, e nós tivemos 2 horas de visita guiada, toda audiodescrita, descrevendo todas as obras que a gente tocou, ou que a gente tocou apenas no vidro, né? Que às vezes tem algumas que estão envidraçadas. Tem um museólogo cego, inclusive, né? Não conheço. É verdade. O Leandro Pereira, de Pelotas. Então, e o deficiente visual tem que ter autonomia até para estar no museu, num espaço, né, num teatro. Ele teria que pôr os fones e estar assistindo a peça de teatro e ao mesmo tempo ter audiodescrição junto, né? Assim que seria o ideal, as peças todas, os quadros todos audiodescritos. Aperta num botão, põe o fone e se permitem colocar a mão, que museu é difícil de você pôr a mão nas peças, né? Algumas sim, outras dependendo do seu valor estão protegidas, né? Como a Thaís falou, até com vidro. Então, a audiodescrição ela é fundamental. E o importante, que me chamou muita atenção na audiodescrição, é de você não dar o spoiler, né? E também não colocar as suas emoções na audiodescrição. Você não pode colocar adjetivos, e eu não fazia assim. Claro que eu não tinha técnica, até hoje ainda não tenho experiência, mas eu fazia muito isso, quando eu falava para os meus alunos, mas isso é lindo, é muito bonito. Bonito é eu que estou achando, talvez eles não vão achar. Então, esses adjetivos a gente não usa na audiodescrição. Você é que tem que concluir se aquele filme, ou aquele quadro, ou aquela peça, ou aquele objeto é bonito ou não, para o seu conceito de beleza. Um dia eu fui convidada para fazer uma audiodescrição e a Thaís estava junto, né, de um desfile de moda. Não é, Thaís? E, claro, eu não tinha o curso e também o local não estava adequado. Então, você nem pode aceitar fazer uma audiodescrição onde não tem uma cabine, onde não tem fones de ouvido para as pessoas que estão assistindo ao desfile de modas. Então, naquele local não seria adequado fazer uma audiodescrição, né? E, ao mesmo tempo, eu errei, pequei também em colocar a minha impressão sobre as peças que estavam sendo desfiladas, né? Eu disse, olha, um vestido muito bonito, né? Um vestido, eu poderia ter dito, é um vestido longo, com tais e tais cores, com um arranjo na cabeça, algumas coisas assim, mas eu colocava muito a minha emoção. Eu acho que a maioria, né, das pessoas que não têm o curso já tem essa, né, isso já está meio enraigado, assim. Enraigado. Isso é só muito lindo. Pela técnica a gente não poderia fazer, né, mas também o deficiente visual quer saber, é bonito, é feio? Bom, depende do gosto de cada um, então eu não posso estar incutindo o meu gosto em você. Você pode me perguntar, na sua opinião, você achou bonito? Daí eu posso dizer, na minha opinião,
é bonito, né? Exatamente. Então, E assim, o exemplo daquela audiodescrição do evento do desfile de moda inclusivo, eu achei assim um pouco da desvalorização da audiodescrição aqui nas cidades, principalmente do interior. Assim, a gente vê muito isso, assim. O pessoal, mas a audiodescrição é muito cara. Mas, na verdade, os projetos, Lei Aldir Blanc, Lei de Incentivo à Cultura, já deveria estar inclusa a audiodescrição, a Libras e outros recursos que tem, né? Então eu acho que em todos os projetos já deveria ser um dever, no caso, assim, já incluir esses recursos de acessibilidade. Então, mas por infelizmente exemplo, isso não acontece, radinho, né? aquele radinho que a gente usa para você fazer a audiodescrição, geralmente você fica com o fone e o radinho na mão, para se alugar aquele radinho é muito caro, né? Talvez seja isso que eles falem, a audiodescrição é cara. Geralmente quando fica aquele radinho no ouvido, aquele radinho realmente o valor dele, ele não é um negócio tão barato para se fazer. Não, mas tem empresas que já têm esse radinho, né? Então eu acho que deveria ser um recurso que já deveria ser incluso no projeto, quando o projeto é contemplado, quando o projeto é feito. É isso aí, vocês têm toda a razão, é um direito, né? E o que argumentavam na época era que era muito dispendioso. Bom, lamento, né? Mas para Libras fica muito mais tranquilo, porque a Libras é um profissional fazendo a linguagem de sinais ali na frente de um grupo grande de surdos. Nesse caso, não se torna tão oneroso. Mas para fazer uma audiodescrição, eu posso fazer também eles ouvindo a minha voz, mas era um evento grande, os outros não eram cegos, eu estaria atrapalhando os outros. E foi o que aconteceu, né? O que a senhora está fazendo em pé aqui na frente está atrapalhando a nossa visão. E eu estava tentando me comunicar com as pessoas que não estavam enxergando o desfile, no caso. Mas, claro, a Thaís tem toda a razão, nos projetos tem que estar incluso isso. Muitos estão, né? E vocês, como deficientes, cada vez mais, e eu também, né? Sabendo dessa necessidade, nós somos pessoas que temos que provocar micro-revoluções, ou seja, temos que reivindicar esses direitos. Já está aí o espaço da inclusão para isso, né? A questão das Libras é um pouco diferente, porque assim, a Libra, quer queira, quer não queira, ela é a segunda língua do Brasil. É a língua portuguesa, depois vem as Libras. No caso da audiodescrição, ela é importante, mas é um recurso que veio depois. Já a Libras, ela já existe há sei lá quantos anos. Agora sim, também, eu faço a meia-culpa da questão dos deficientes, porque assim, eu nem falo, por exemplo, da Lei Aldir Blanc, mas vai ter um espetáculo teatral. Ah, não, eu só vou se me der a meia. Aí o camarada quer a meia o ingresso de cortesia, mais a audiodescrição. Então, por que você não paga como qualquer outra pessoa? E aí você pode exigir a audiodescrição. Quem responde? Eu acho que isso é uma situação também complicada. Você fala, não, eu quero a cortesia. Tá, beleza, mas esse que é a cortesia, exigir que tenha audiodescrição, às vezes nem tudo é pela lei Aldir Blanc ou lei Rouanet, aí fica pesado pro artista. Sim, tem eventos que não são através dessas leis, através desses recursos. Aí realmente, às vezes são recursos até próprios, né? No caso, esse desfile inclusivo cada aluno pagava o seu espaço ali para expor as suas peças, então a gente sabe disso, mas vamos lutar e vamos querendo, certo? A companhia poderia disponibilizar uma pessoa que fizesse os cursos de audiodescrição, e aí a companhia do teatro ou musical, algo assim, poderia já ter um audiodescritor próprio, né? Aí já teria ali, não precisaria ter esse custo, no caso, né? O que eu penso que é mais caro são os equipamentos, cabine, radinhos, esses fones, que eu nem os conheço muito bem, na verdade, mas isso por exemplo, nos espaços é o que é mais caro. O audiodescritor é uma coisa barata, professor. Na verdade, as empresas... De Libras também. As empresas que disponibilizam esses equipamentos, geralmente já tem completo, né? O audiodescritor e os equipamentos.
Quem disponibiliza geralmente é a Rioli, que disponibiliza o radinho. Agora, daí a empresa disponibiliza o equipamento. Agora, quem vai alugar o equipamento é outra história. E aqui no interior já nós não temos tudo isso, né? Agora, quando está contemplado isso, que a gente sabe que está contemplado com audiodescrição, com libras, com tudo, o povo tem que ir também, né? Tem que se mobilizar e tem que aproveitar e ir. Eu digo, tem tudo isso as pessoas também, com né? deficiência, né? Nós tínhamos em Porto Alegre, acho que era cinema, né, Thaís? Que vocês foram convidados a algumas sessões que era com audiodescrição, né? E eu acho que vocês foram. Então, no cinema, né, na sala de cinema, uma vez por mês tinha. Então, o pessoal também tem que realmente usufruir. É pouquinho, mas tem que estar presente, porque senão eles pensam, a gente investe, faz isso, e eles não vêm. Os surdos, eles conseguem mais coisa, porque a comunidade surda, infelizmente eu vou ter que falar isso, eu sei que muita gente não vai gostar, mas a comunidade surda é muito mais unida do que os cegos. É verdade, é verdade. Infelizmente vou ter que falar isso, o cego ele é desunido, falta união entre os cegos. Então, aí vocês é que estão falando que conhecem mais isso, né? Tem associações para isso, né, gente? Associações é para juntar forças e para reivindicar. Nós temos a associação em Lajeado, né, Thaís? Sim, nós temos a APADEV. Você poderia falar um pouco também sobre a APADEV, né? Lá em 2004, quando a gente começou a pensar a APADEV, foi muito bacana esse começo também dentro da sala de recursos, né? Isso. Então, a APADEV também, o seu embrião surgiu dentro da sala de recursos. Por quê? Nós fazíamos tudo lá dentro da sala de recursos, né? Programávamos piquenique, programávamos reuniões, festa junina, né? Tínhamos reunião, atendíamos pessoas que estavam fora até da escola regular, e isso não poderia ser. Na verdade, nós fazíamos, existia essa divulgação, só que tinham muitos adultos também que estavam já fora da sala da escola regular e queriam aprender braille, queriam estar participando, queriam estar vivenciando com outros pares, com pessoas também com deficiência visual. Nós acolhíamos dentro do possível, né? Porque a nossa prioridade sempre era quem estava em escola, em sala de aula, e tinha que ter o atendimento em função das questões escolares. Então, em 2004, surgiu a ideia de fazer uma associação. Nós começamos pesquisando e olhando outros estatutos, e já começamos a digitar o estatuto de como seria, o que teria que ter e tal, meio que copiando de outras associações que já tinha, telefonando, fazendo contato, visitamos até uma associação em Caxias do Sul. Então, começamos digitando o estatuto, e a Thaís, naquela época, estava terminando o ensino médio e auxiliou muito nisso, e estava sempre presente, estava participando direto na sala de recursos como voluntária. E depois já fazíamos uma vez por mês reunião desse grupo, começamos a organizar diretoria e tal. E em maio de 2005, a associação então foi criada. E não tinha sede, não tinha nada, era uma vez por mês reunião dentro lá do castelo. Pedimos para a direção se a gente podia usar uma sala, tranquilo, sempre tivemos apoio e fazíamos daí as atividades fora do horário de aula, lógico, e chamávamos todo aquele pessoal. Depois começou a necessidade de uma sede, né, e também a gente foi proibido, sabe, de estar misturando as coisas assim da associação e das coisas de escola. A demanda ficou maior também, e daí nós tivemos assim uma interferência. Agora tinha que estar separando as coisas. E aí a gente conseguiu, nesse meio tempo, eu continuei então com os alunos, mais ativa dentro de sala de recursos só com alunos, e esse grupo então que já tinha terminado o ensino médio ou que eram pessoas que já não estavam mais na escola, foram incorporando mais a APADEV, né, e foram
atuando nessa associação. A gente incluía os alunos, que eram normalmente mais jovens, em alguns eventos junto com essa associação. Maio de 2005, então já faz 16 anos que tem essa associação, com diretoria constituída, está funcionando muito bem. Porém, 2020 e agora 21, estamos sem os atendimentos. Aí a Thaís pode falar mais sobre esse assunto. Nós estamos com um atendimento uma vez por mês de AVD, Atividade da Vida Diária, que eu faço, amo fazer esse curso, e também temos aí uma vez por semana aula de Braille e Informática, mas é Braille mesmo, para 2 alunas, e a AVD é em dupla também, então uma semana uma dupla, outra semana outra, aí falha 2 semanas e de novo as duplas, né? Então está funcionando dessa maneira, mas não estamos mais tendo eventos, e a associação, a parte interna tem que funcionar, né? Então o assistente social está trabalhando normalmente, e essa coisa toda, mas a pandemia realmente atrapalhou um pouco os nossos planos, né? E nós tivemos uma quebra muito grande aí também dos recursos que a gente recebia, teve uma redução de 70% dos recursos do município, né? Então a gente teve que se readequar, se readaptar com um novo valor. Tivemos que demitir 4 funcionários, foi bem complicado, mas estamos aí, né? Firmes e fortes. A de vocês é a PADEV e a nossa aqui é a PADEV, né? A PADEV que foi criada, estava até conversando com a dona Carmen, foi criada para se fazer um centro de apoio para as pessoas estudarem, né? Na época, o Centro de Apoio Nistonhose e Saraiva, né? Depois a PADEV ela foi criada em 91 e depois ela passou a ser uma associação esportiva em 2007, salvo meu engano. Foi criada por pais também, inclusive meus pais e outros pais, na época, para ter um centro de apoio com impressoras, com máquinas, com cozinha para se fazer AVD, né, que você tinha que ir numa outra escola antes, e depois ela virou esportiva, né, a PADEV, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais. E o conselho, dona Carmen, a senhora chegou a integrar o conselho estadual da pessoa com deficiência? Não cheguei a integrar. Participo aqui no município do Conselho Municipal do Meio Ambiente, mas o estadual da pessoa com deficiência não cheguei. Bom, então em nome do programa Espaço da Inclusão, gostaríamos de agradecer a professora Carmen Dahlen, professora atualmente do município de Estrela, lecionando para as pessoas com deficiência. Professora, suas considerações finais, e se a senhora quiser passar as suas redes, seus contatos, fica à vontade. Bom, agradecer o convite, né? A Thaís já vinha me convidando há um tempo e eu pensei que, de repente, tem tanta gente mais importante para estar ocupando esse espaço, mas que seja. Gostei muito da conversa aqui com vocês dois, são pessoas especiais, pessoas que demonstram que podem ser e são profissionais qualificados, né? Sempre acreditei no deficiente como, não superação, mas como uma pessoa que consiga realizar os seus sonhos e ser um profissional e trabalhar, né? E trabalhar no que gosta, preferencialmente. Então, assim eu sempre agi, e sempre tentei mostrar para as pessoas, né? Nunca aceitei esse capacitismo, essa questão de ter pena ou achar que não seria capaz, né? Isso que chama-se o capacitismo é uma palavra que tem se usado muito ultimamente, e ao contrário, sempre achei que os deficientes visuais, com quem eu mais atuei, sempre puderam ser excelentes profissionais no que escolhessem. E fico muito feliz, eles me ensinaram muito durante todos esses anos, mais do que eu os ensinei, com certeza. Isso aí, também agradeço aí, Carmen. Deixa um abraço para você, para sua família, né, que eu gosto tanto, que tive a oportunidade aí de conhecer a todos, né? Então, um abraço e muito obrigada mais uma vez aí pela sua disponibilidade, por essa maravilhosa entrevista.